Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar sobre o filme Anatomia de uma Queda, da diretora Justine Triet. Cheguei meio atrasadinha? Cheguei, mas consegui assistir, gostei muito do filme, não é um dos meus gêneros preferidos, mas acho que vale super a pena a gente conversar sobre ele aqui, porque é um filme sensacional, muito bem feito, com atores brilhantes, então vamos lá conversar sobre ele. Numa tarde qualquer, uma escritora renomada chamada Sandra, que é interpretada pela Sandra Hüller, ela é entrevistada na sua própria casa, mas de repente ela é interrompida por um som altíssimo da música P.I.M.P. do 50 Cent, e essa música só começa a ficar cada vez mais alta e sem fim, né? Sem parar de repetir, até o ponto dessa entrevista ter que ser realmente interrompida. Logo depois a gente descobre que quem colocou essa música non-stop é justamente o marido da Sandra, o Samuel, que é interpretado pelo Samuel Tace, e a gente não sabe muito bem naquele momento qual a motivação dele, ficou uma coisa meio turva. Será que ele quer realmente interromper a entrevista da mulher? Será que ele simplesmente está trabalhando como ele sempre faz, com um som alto? Então fica aquela coisa meio no ar, apesar da Sandra já esclarecer no primeiro momento da entrevista que o marido dela queria realmente interromper aquela entrevista com aquele som. A sequência dos atos não é segredo para ninguém, inclusive tá no trailer do filme. Então, o filho dos dois, da Sandra e do Samuel, que se chama Daniel e é interpretado pelo Milo Machado Grunner, ele sai de casa para levar o cachorro deles para passear, que é o Snoopy, muito fofo por sinal. E aí, quando ele retorna, o pai dele tá morto na neve. Então ele encontra o pai ali, debaixo, bem abaixo da janela do sótão, que é onde o pai costuma trabalhar e onde o pai estava quando a música alta começou. E logo já fica uma pergunta no ar, né? Será que ele foi empurrado? Será que ele se jogou? Será que ele caiu sem querer? E aí que o filme começa realmente a se desenrolar. E tudo na vida do Samuel e da Sandra muda. Claro que a Sandra, ela vai enfrentar um processo de luto na perda do marido, ela vai passar por maus bocados naquele momento, mas eu acredito que quem mais sofre as consequências dessa situação é o filho deles, o Daniel, e justamente porque ele precisa arcar com toda a investigação que começa a surgir em torno da mãe dele, da Sandra, em relação a como realmente ocorreu essa morte, o que aconteceu para o Samuel cair lá de cima e parar lá embaixo daquela forma. E a única pessoa que estava na casa era justamente a Sandra. O Daniel tinha saído com o cachorro e a única pessoa era realmente a mulher dele, e a última pessoa a conversar com ele também tinha sido a Sandra. Diante da possibilidade de um assassinato, a mãe se vê à mercê das percepções do filho. E por outro lado, esse filho, o Daniel, ele passa a ver os pais como ele nunca viu antes. Esse filme, que pode ser classificado como um courtroom drama, que é como se fosse um drama jurídico, ele passa boa parte do tempo no julgamento da mãe do Daniel, da Sandra no caso, e vão ser trazidas várias percepções, vários testemunhos para colocar ali o que realmente pode ter acontecido. Então, vários recortes são trazidos ali. A gente vê testemunhas tanto do psiquiatra, do Samuel, quanto da mulher que entrevistou a Sandra no início do filme, quanto do Daniel, que é o filho deles depois. Então, assim, a gente vê várias percepções que, no final das contas, terminam mostrando e desvelando as falhas, as inseguranças, os medos que estavam ali presentes, tanto na relação individual que eles tinham consigo mesmos, quanto na relação de casal que existia entre Sandra e Samuel, que a gente sabe que é muito complexa uma relação de casal. Então ali é como se a gente estivesse destrinchando, estivesse abrindo aquele corpo, analisando mais de perto e entendendo o que realmente aconteceu ali, mas a gente só consegue alcançar recortes do que realmente existe ali. A gente só consegue alcançar uma superficialidade de uma profundidade que existe entre uma relação entre casais, uma relação entre pais e filhos. Então, o Daniel, quando eu disse assim que ele parece assumir mais as consequências do que está ocorrendo, é porque ele entra ali como uma testemunha e ele passa a ver situações, gravações, relatos dos pais em que ele passa a ver os pais mais como humanos, né, com suas falhas e com suas faltas,
do que necessariamente pais idealizados. Gente, que calor, tô suando aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, viu? Então não esqueçam de dar o like, de se inscrever, de ativar as notificações para ajudar esse canal a crescer. Mas voltando aqui, o Daniel, a gente não tem muito contato com o olhar dele antes do falecimento do pai dele, mas a gente já consegue perceber que ali já existia um olhar de maturidade, um olhar de um menino inteligente, um olhar de um menino triste também, e isso fica muito presente com a gente durante o filme. E é uma agenda muito intensa que ele tem que viver nesses próximos dias pós falecimento do pai, porque eles precisam reproduzir a investigação, o que aconteceu, eles precisam estar lá no tribunal, enfim, é realmente algo muito puxado para uma criança, principalmente porque ela está tendo que lidar com toda a exposição do que está acontecendo diante da mãe dele. E claro, porque de alguma forma o destino da mãe dele termina ficando em suas mãos. Nós mesmos, telespectadores, não sei se vocês sentiram isso, vocês podem colocar aqui nos comentários, mas nós mesmos vamos mudando de lado a cada interrogatório, a cada fala que é trazida pra gente. E é justamente essas faltas entre o casal, principalmente, que deixam um solo fértil para essas suspeitas, para esses questionamentos internos. Só que lembrando, a gente está olhando apenas para pedaços da vida desse casal. Na verdade, a gente está olhando nesse filme para uma sensação de deslocamento e de desconexão desse casal, né? Porque eles nem mesmo a mesma língua conseguem se encontrar, né? Então, o Samuel, ele fala francês, a Sandra fala alemão, mas eles se encontram ali no meio do caminho no inglês. Mas me parece que isso tudo também é muito intencional para dizer para a gente, para transmitir esse deslocamento, esse desencontro que existe entre os dois. Em entrevista, a Sandra Hüller, ela comenta que, inclusive, a sensação que ela teve de desconforto de trabalhar com a diretora, com a equipe em francês, já que não é uma língua nativa para ela, foi o de desconforto, e ela gostou disso porque isso também refletia na personagem dela, no quanto de desconforto que existia em não poder se comunicar na língua materna dela, de não poder estar no lugar que ela gostaria de estar. Então isso também reflete no lugar que o Samuel e a Sandra se encontravam como um casal. Inclusive até o local onde eles estavam, que eu acredito que era na França, né, quando eles falam no filme, mas eu não sei exatamente onde, transmite também muita frieza, muito distanciamento naquela neve, aquele frio, aquelas cores frias, então isso também traz a proposta do filme. No final das contas, a Anatomia de uma Queda, apesar de ser um mistério, de falar desse drama jurídico, ele também fala pra gente desse desencontro, dos desentendimentos, das faltas, do silêncio, do não dito, daquilo que é acumulado no decorrer dos anos diante de um casal, e do quanto isso vai minando a relação e deixando rastros e coisas que falam da nossa humanidade, né? De como nós somos humanos e também somos falhos nesse lugar. Se você já assistiu, coloca aqui o que você achou. Vou adorar saber a tua opinião, saber o que você achou do filme. E não esquece de se inscrever, ativar as notificações, porque isso ajuda a distribuir esse vídeo para pessoas que também queiram saber mais desse filme, se adentrar nesse mundo, enfim, por favor, fica aí meu pedido com muito carinho.